Irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à aula número 3, Ferramentas Elementares, parte 1. Nós aqui já fizemos o nosso clamor e nós vamos dar aqui alguns segundos e nós vamos ficar agora em silêncio. Peço para os irmãos que estão em casa ou aonde estiverem nessa hora, parar um pouquinho, alguns segundos e cada um faça o seu clamor agora individualmente, amém? Vamos dar aqui uns 30 segundos então, os irmãos podem clamar, amém? Amém? Vamos iniciar então. Podemos passar o primeiro slide. Bem, o assunto que a gente vai falar hoje então é sobre as escalas e os acordes. Bem, a primeira pessoa então que a gente vai falar agora é sobre um matemático, cientista, filósofo e instrumentista, não podia faltar, né? Tem que tocar instrumento musical, isso é importante, é o Pitágoras, né? Pitágoras viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga. Pitágoras, ele tocava lira, né? Eu vim até com essa camisa aqui para mostrar para os irmãos o que é a lira. Ó. A lira é esse instrumento aqui que tem aqui, né? Não sei se aparece aqui na câmera, aparece? Então, a lira é esse instrumento que era muito comum na Grécia Antiga, né? Nesse período, né? Assim como o violão é muito comum para nós hoje, o teclado. Então, naquele período, a lira, isso até é bíblico, né? A lira era um instrumento muito comum da época. E Pitágoras era músico instrumentista e tocava lira, né? E assim ele era muito fascinado a história conta que ele era muito fascinado por instrumentos musicais. Era um homem que mexia com todo tipo de ciência e tinha uma paixão muito grande pela música, né? Tanto que Pitágoras é chamado o pai da teoria musical e nós vamos entender daqui a pouco o porquê disso, certo? Pitágoras ele diz o seguinte, que até coloquei ali, ó, Pitágoras. Primeiro ele sentiu o som para depois usar a matemática e fazer as suas investigações. Então Pitágoras estava tentando descobrir algumas coisas que já existiam, músicas que já existiam daquela época no Egito, na Mesopotâmia. Já existia um tipo de música e ele queria entender o processo daquilo, como que aqueles sons, como que davam aqueles resultados daquela sonoridade. Ele queria entender isso melhor. Ele queria na verdade, organizar isso, né? Então ele fala o seguinte, que primeiro tem que vir um som. Primeiro ele escutou o som, ele viu que aquele som fazia sentido, era uma coisa harmoniosa e precisava então agora investigar aquele som. Interessante que a gente tem um músico aqui do Brasil chamado Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é um dos maiores músicos aí da atualidade do Brasil, né? É um homem que, depois até quem quiser pesquisar, é bem bacana. Toca, tira som de tudo, né? Até de cambuca, o homem faz som de qualquer coisa, né? É incrível, né? O homem é um gênio. Interessante que ele traz essa mesma fala. Ele fala assim, o saber sem sentir é inválido. Então ele falou o seguinte, se tu não sentir a música, de nada vale isso. Primeiro tem que sentir o som, para depois sim, se tu quiser conhecer. E aqui eu queria abrir um parênteses para trazer para nós que somos servos do Senhor. Como a nossa aula é uma aula voltada para a igreja, né? A nossa ênfase é o culto, é a nossa igreja, é a obra do Senhor. Eu acho que aqui fica um ensino muito importante para todos nós. Porque às vezes é comum a pessoa começa a tocar um instrumento musical e aquilo vai virando rotina na nossa vida e a gente acaba não sentindo às vezes ali, ó, poxa, estou tocando. Às vezes a pessoa não faz um clamor antes de tocar. Às vezes ela está no culto, ela só se preocupou com a técnica, de fazer uma escala, de fazer um acorde, de tocar um louvor, e às vezes ela não sentiu nada, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é até interessante a gente aprender com esses homens mesmo, assim. Eles procuravam, aquilo que nós já falamos aqui, eles procuravam sentir aquilo que era preencher o vazio deles, né? Nós temos o Senhor, a gente já falou isso, já temos o Senhor que preenche o nosso vazio. Mas é muito importante quando nós formos tocar num culto, a gente se preocupar, né? Fazer um clamor, Senhor, eu quero tocar, mas enquanto eu tocar, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir, quando eu fizer um acorde, quando eu fizer uma nota, quando for o momento de eu fazer um solo, né? Agora meu solo de saxofone, né, Diogo? Agora é a hora do solo de sax. Faz um clamor antes, Senhor, que quando eu tocar, eu possa sentir a presença do Senhor, que os irmãos que vão ouvir aquele instrumento também, aquele solo, o Senhor possa operar e aí por diante. Então, é importante só esse parênteses.
Vamos sentir. Senhor, eu quero sentir a tua presença quando eu tocar. Estou aprendendo a tocar o instrumento, quero sentir a presença do Senhor. Então isso é uma coisa que não pode virar rotina, a gente ir tocando e acostumando, né? Não, eu vou tocar, vou fazer o meu clamor, vou entrar em comunhão e o Senhor vai me usar, amém? Muito bem. Pitágoras, das suas investigações, a história conta que Pitágoras fez muitos experimentos, usou muitas coisas para poder entender a escala musical. Só que ele chegou em algo que ele achou que seria talvez mais viável, algo que seria... Ele descobriu um ponto onde ele falou assim, não, isso aqui talvez vai esclarecer melhor o que é a escala musical, que é o nosso assunto de hoje, né? Então Pitágoras, ele pegou um instrumento, ele fez um instrumento chamado monocórdio. Né? O monocórdio é esse instrumento que está na tela. Eu vou me dirigir lá para o altar lá. O monocórdio, então, é esse instrumento que está na tela. O que é esse monocórdio? O instrumento de uma corda só, né? Como se fosse, vamos imaginar um violão de uma corda só, como se eu tivesse um violão e esse violão tem apenas uma corda. Ele é amarrado nas extremidades, tem uma altura para poder sair um tipo de som. Então o Pitágoras entendeu o seguinte, que se ele pegasse a corda, esticasse essa corda uma certa altura e tocasse essa corda solta, essa corda solta, que é uma nota musical, teria uma certa frequência, né? Pode passar ali, Arley. Muito bem. Então, o que ele fez? Ele pegou a corda, tocou a corda pela primeira vez, esse monocórdio, viu que essa corda tinha uma frequência. E ele foi além, ele pegou essa corda e ele apertou a corda bem no centro Ele apertou ela bem no centro. Eu vou pegar o violão para mostrar para vocês, a gente fazer um teste aqui, ó. Então, por exemplo, aqui o violão, né? A gente tem aqui, o braço do violão ele começa aqui e vai até aqui, certo? Então, vamos imaginar que isso aqui é um monocórdio. Vamos imaginar que esse violão tem só a sexta corda. Então, eu toquei essa corda aqui. É uma nota, tem uma frequência. Pitágoras fez o seguinte, vou colocar o dedo bem no centro. Olha só onde é o centro. Aqui começa o braço, a corda, e vai até aqui. Aqui é o centro. Quando ele tocou essa nota, ele viu que o som era consonante em relação à primeira nota, ou seja, era um som harmonioso, era um som parecido com a primeira nota, que ele chamou isso de oitava. Então, aqui ele tocou a primeira nota, e quando ele botou bem no meio, ó, bem no centro, chama isso então de oitava justa, né? E aí, só falando um pouquinho sobre hertz, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar o Lá, que é 440 hertz, quando eu toco solto, e eu colocar bem um Lá aqui no centro, ó, eu vou ter 880 hertz, ou seja, o dobro de vibração. Um hertz é a quantidade de vibração. Então aqui eu tenho 880 vibrações por segundo, então é uma coisa muito, muito interessante, né? E aí Pitágoras foi mais além. Ali nós colocamos a consonância pura. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, essa é a nota natural, coloquei o dedo no centro do braço. Tem uma consonância com a primeira, com a nota solta, então isso é bem o meio, né? Mas ele falou assim, mas agora eu quero dividir o braço em 3 partes. Eu até trouxe aqui uma trenazinha, vamos lá, vamos fazer uma trenazinha aqui de pedreiro aqui, ó, vamos lá. Ó, se eu esticar aqui a corda, por exemplo, eu vou ter mais ou menos aqui 63 centímetros, tá? 63 centímetros dessa corda amarrada. Se eu olhar ali no centro, eu vou ter 31,5. Bem aqui no centro vai dar 31,5. Se eu dividir esse braço em 3 partes, eu vou ter 21. 21 aqui, mais 21 aqui. Então, eu tenho essa nota aqui, ó. Ó. Essa aqui. Essa e essa. Que é uma quinta. É uma quinta justa. Então, só para repetir para os irmãos direitinho. Ó. A primeira nota, então, é a nota número 1, né? A primeira justa, podemos chamar. Quando ele reparte no meio, então, é a oitava justa. E quando ele reparte o violão em 3 partes, ele vai ter a quinta justa. Então, nós chamamos essas notas, essas frequências, de consonância pura, né? Ou consonância perfeita.
Então, veja bem aqui, eu vou aqui no quadro. Só passa para mim um próximo slide, eu não sei se... Só passa para mim um próximo, deixa eu ver uma coisa aqui no próximo. Tá, não pode voltar. Muito bem, irmãos, aqui no quadro, ó, só para a gente entender aqui, ó, fazer uma linha aqui, ó. Aqui é o nosso ouvido, tá? Então, veja bem, olha só que interessante. As notas em relação ao nosso ouvido. Eu tenho aqui o ouvido, então. Vou fazer aqui a nota dó, tá? Nota dó, número 1. Vou chamar isso aqui de número 1. Tem azul. Não está dando para enxergar? Espera aí, então. Vamos de novo. Melhorou, será? Tá. Então, aqui nós temos o nosso ouvido. Aqui nós vamos ter a primeira nota, que é a nota dó. Vamos imaginar que seja uma corda de um instrumento solta chamada dó. Essa nota é a nota que está mais perto do ouvido. É a nota mais próxima do ouvido. Então, a gente chama que essa nota seria a nota mais consonante. A palavra consonância vem disso. Ela está mais próxima da nossa audição. Quando o Pitágoras corta a corda no meio ali, ele bate aqui no centro da nota, ele vai ter a oitava. Vou botar aqui só para os irmãos entenderem. Aqui nós temos então, ó, esse é o dó número 1 e esse é o dó número 8. Aí a pergunta é, qual dessas duas notas é mais dissonante? Desculpa, qual dessas duas notas é mais consonante? Qual está mais próxima do ouvido? A número 1. A oitava ela está um pouquinho mais longe do ouvido do que a número 1. Quando o Pitágoras apertou a corda de um violão em 3 partes, ele vai ter a quinta nota, que eu chamo de sol. Então, isso aqui é a primeira justa, a número 1, a oitava justa e a quinta justa. Então, o que acontece? Essa nota aqui, ela é menos consonante do que essa, porque ela está mais longe do ouvido. Então, enquanto mais a nota vai se distanciando do ouvido, menos consonante ela vai ficando. Aqui a gente podia botar uma lista enorme, vou botar só mais um pedacinho para os irmãos entenderem aqui, que isso aqui a gente chama de série harmônica, tá? Então, olha só, se eu pegar o violão e repartir em mais uma parte, ou seja, em 4 partes iguais, eu vou ter o dó de novo. Vamos chamar isso de oitava ou de 1, Diogo? Ou 15? 1, 8 ou 15? Acho que o 15, né? Seria um 15? Tá. Seriam 2 oitavas acima, né? Por aí. Depois nós vamos ter aqui, se eu repartir o violão em... Oi? Isso. Se eu repartir o violão em 2 partes... se eu repartir o violão agora em 5 partes diferentes, eu vou ter um Mi. Se eu repartir o violão agora em 6 partes diferentes, eu vou ter o Sol. Diferente não, 6 partes iguais, gente, perdão. Ó, eu acho que eu vou começar de novo aqui, ó. Essa nota é a corda solta. Quando eu coloco, eu reparto essa corda em 2 partes iguais, eu vou ter essa nota. Quando eu pego esse violão e reparto o violão em 3 partes iguais, eu vou ter o Sol. Quando eu reparto o violão em 4 partes iguais, eu vou ter o outro Dó. Quando eu faço em 5 partes iguais, eu vou ter um Mi. Quando eu faço em 6 partes iguais, eu tenho um Sol. Quando eu faço em 7 partes iguais, eu tenho um Si bemol. E aí vai. Agora os irmãos vejam uma coisa. O Si bemol, que é a 7ª nota da escala de Dó, ele é considerado a primeira dissonância. Então a primeira dissonância que nós vamos ter, a gente ouve falar muito sobre consonância e dissonância, né? A nota dissonante, o que é nota dissonante? Então a nota dissonante, na verdade, é uma nota que está bem longe do ouvido. Olha só na série harmônica como ela está lá longe do ouvido, olha. Ela fica bem distante do nosso ouvido. Então, na verdade, aqui entra a primeira dissonância, tá? A nota 7ª. Então, só para os irmãos aí que já tocam violão, esse Dó 7 seria uma corda dissonante. Depois vai ter Dó 7, 9, Dó 7, 9, 11, Dó 7, 9, 13, por aí vai. Então, é a primeira dissonância que a gente vai ter. Só que aqui a gente foi até a 7ª, né? Mas o que nos interessa agora, eu vou até apagar aqui, ó. Eu quero falar sobre até a 5ª apenas, tá? Vamos lá, vou apagar aqui. Vamos falar dessas 3 aqui, ó. Nós temos ali no quadro, então, consonâncias puras ou perfeitas. Ou seja, aquilo que está mais próximo do nosso ouvido, é o que nós vamos falar agora.
o Dó número 1, o Dó 8 e o Sol, que é a quinta nota de Dó, da escala de Dó. Isso forma essa consonância perfeita, ok? Pode passar ali o quadro? Muito bem, agora nós temos então o famoso ciclo de quintas. Isso é muito legal porque agora a gente vai entender por que é usado esse sistema ciclo de quinta, né? Vamos entender agora pela série harmônica por que tem essa ideia, essa organização que é o ciclo de quinta, né? Vamos entender. Esse ciclo foi chamado também de ciclo de Coltrane, né? Que é ele toca saxofonista americano, né? Um grande nome do jazz, né, Diogo? Isso mesmo, né? Também foi chamado porque ele usava muito isso. Então, também tem esse nome, ciclo de Coltrane, né? Que é desse homem, então, esse saxofonista. Muito bem. Ali no nosso ciclo, o que nós vamos ter? Né? A gente vai ter o Dó lá em cima, que é a primeira nota da série harmônica. Quando eu vou descendo em sentido horário, depois eu vou ter o G, que é Sol. Tá aqui, ó. Certo? Eu tenho um Dó e depois eu vou ter o Sol. A próxima nota em sentido horário é o Ré. Agora, a pergunta é o seguinte, por que tem essa organização? Vamos entender. Por que quando eu estudo escala, eu não estudo a escala de Dó, depois a de Ré, depois a de Mi, depois a de Fá? Por que não seria meio lógico estudar primeiro a de Dó, depois a de Ré, depois a de Mi? Por que a gente estuda as escalas por quintas? Porque, olha só, voltando à série harmônica aqui, as notas mais consonantes do nosso ouvido é a primeira, a oitava e a quinta. Vamos imaginar agora que eu tenho uma outra corda aqui embaixo, que se chama Sol. Eu vou usar a mesma regra, primeira, oitava e quinta. Mesma regra, 1, 8 e 5. Olha qual é a primeira escala que nós vamos estudar de Dó. A próxima escala é de Sol. Agora, olha qual é a próxima, a de Ré. Porque na escala de Sol, a quinta nota é Ré. Se eu pegar esse Ré e fazer uma nova linha aqui, ó, vou fazer a linha do Ré. Eu pego o número 1, que é Ré, pego a oitava, que é Ré, e pego a quinta, que é Lá. Então, a próxima escala que eu vou estudar é a escala de Lá. Então, olha, os irmãos vejam lá no ciclo de quinta, ó. A primeira escala, então, é a de Dó. A próxima é a de Sol. Então, eu vou sempre contar 5 notas, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a próxima escala que eu vou estudar é de Sol. Quando eu estou em Sol, eu conto 5 notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A quinta nota é Ré. Depois do Ré eu conto mais 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E aí eu estudo a escala de Lá. Depois eu estou no Lá eu conto mais 5. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois do Mi vem um Si, que é Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, para os irmãos entenderem, aquele ciclo em sentido horário, nós vamos sempre de 5 em 5. Né? Só para esclarecer, então, por que nós vamos de 5 em 5? Porque aqui na série harmônica está dizendo que as notas mais consonantes que nós temos é a número 1 e a número 5. É a primeira, a oitava que é igual à primeira praticamente, e a primeira e a quinta, então. Por isso nós vamos estudar dessa maneira, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar para o próximo slide ali. E agora então nós vamos ver a regrinha, tá? Essa regrinha, e eu vou no piano e vou fazer para vocês ali algumas escalas, então para a gente já começar a estudar essas escalas, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui no quadro rapidamente, ó. Vamos lá. Bem, qual é a regra que eu vou ter então para fazer uma escala maior? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vou pegar aqui então a primeira escala de Dó, certo? A distância entre a nota número 1 e a nota número 2 vai ser de um tom. Que nota que eu vou ter aqui então? Ré. A distância da nota 2 para a nota 3 também é de um tom. Então eu vou ter aqui o Mi. A distância da nota 3 para a nota 4 é de um semitom. Então aqui eu vou ter um Fá. Da quarta nota para a quinta nota, eu vou ter um tom de distância. Então eu vou ter um Sol. Da quinta para a sexta, eu vou ter um Lá, que é um tom também.
Da sexta para a sétima também é um tom. E da sétima para a oitava, eu vou ter um semitom. Então, os irmãos, vejam a regra aqui, ó. A regra é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Do dó para o ré, então, é um tom. Do ré para o mi é um tom. Do mi para o fá, meio tom. Do fá para o sol, um tom. Do sol para o lá, um tom. Do lá para o si, um tom. E do si para o dó, meio tom. Se eu pegar qualquer nota e começar com qualquer nota e fazer essa regra, vai formar uma escala maior. Vou fazer só mais uma aqui, tá? Como nós estamos falando de ciclo de quinta, então vou escolher a escala do sol. Olha aqui, ó. Fiz o sol. Um tom acima, qual é a regra? Primeira nota é sol. A segunda nota, a distância é de um tom. Então, sol, sol sustenido e lá. Então, vai ser lá. A terceira, lá, lá sustenido e si. Então, um tom. A quarta, do si para o dó. A quinta, a quarta é dó, né? E aí a quinta é ré, ó. Um tom também. Da 5 para 6 também é um tom. Ré para o mi. Do 6 para o 7 também é um tom. Eu estou no mi, ó. Subi meio tom, fui para o fá, mais meio tom, fá sustenido. Então, do mi para o fá sustenido deu um tom. E aí o sol é a oitava. Aí os irmãos só vejam o seguinte, que interessante ali no quadro, né? Lá no slide. A primeira escala vai ser 0 acidentes, ou seja, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. A próxima escala de sol, eu vou ter um sustenido. Então, agora os irmãos vejam que interessante. Qual a diferença da escala de dó para a escala de sol? Apenas uma nota. Na escala de dó, o Fá é natural, que é a tecla branca do piano, e na escala de Sol, o Fá é sustenido, que é a tecla preta do piano. Se eu montar aqui uma terceira escala, vou fazer rapidamente aqui, ó, escala de Ré, ó, vou contar mais 5, Sol, Si, Dó, Ré. Então, a escala de Ré. Vou montar aqui, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Os irmãos vejam que interessante. Essa escala vai ter dois sustenidos, o Fá e o Dó. Então vejam bem aqui, ó. A escala de Dó é todo mundo tecla branca. Escala de Sol, apenas uma tecla preta, Fá sustenido. A escala de Ré, nós temos duas teclas pretas. E o interessante é que dessas duas teclas pretas, uma já era da escala anterior. A gente acrescentou, na verdade, só apenas mais uma nota. Irmãos, então nesse processo de quintas, ciclo de quintas, estou no Dó, fui para o Sol, depois para o Ré, depois para o Lá, nesse processo, a gente vai chamar isso de ordem dos sustenidos. Por quê? Porque a primeira escala não tem sustenido, a próxima vai ter um sustenido, depois a próxima vai ter dois sustenidos, depois 3 sustenidos, 4 sustenidos e assim por diante. Pode passar? E assim vai acontecer também nos bemóis, tá? A escala bemol é a mesma coisa. Tenho ali a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí eu chamo de ciclo de quarta, tá? Vou fazer só um aqui para vocês verem então, ciclo de quarta rapidamente. Pode falar. Tem uma coisa também que... Mas eu vou depois falar. Tá. A ordem dos sustenidos também é por quintas. Pega a ordem dos sustenidos vai aparecendo. Não é Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Também ele fecha as quintas também. Fala quando começa a Dó. Todo sustenido novo. Nunca vi falar. Vem. Fala aqui. É bom que já acrescenta aqui, ó. O Diogo vai acrescentar para nós aqui, irmão. Só um detalhe importante aqui, vai lá. Não, eu não sei se vai ouvir aí, né? Dá para ouvir? Os sustenidos foram aparecendo ali, né? Dó maior tinha 0 sustenidos. Aí Sol maior tinha o Fá sustenido, né? Isso. Daí o Ré, o Thiago fez ali, tinha o Fá que já tinha. E mais o Dó. Mais o Dó sustenido. O próximo sustenido vai ser uma quinta acima desse aqui, ó. Legal. Vai fechar o 5 também. Então a escala de Lá vai ter o Fá que já tinha. O Dó. O Dó que já tinha. E agora uma quinta acima. Uma quinta acima do Dó. É tudo vai fechar certinho as quintas também. É tudo em relação em quintas, né? É isso mesmo. Legal, né? Muito bom, Diogo. Obrigado. Boa. É isso aí, pessoal. Show de bola.
E aí, para fechar então aqui, para fechar essa parte da explicação, as escalas então com ciclo de quartas, ordem do bemol, tá? Então eu vou ter aqui, ó, vamos partir da natural, né? Sempre partindo, iniciando a escala natural, tá? Escala. Como o ciclo agora é de quarta, eu vou na quarta nota que é Fá, nota número 4, e a partir dela começa uma nova escala, ó. Fá, Sol, olha que legal, Lá. Agora a quarta nota que apareceu, eu acrescento um bemol, olha que legal. Comecei do Fá, a quarta nota que apareceu, eu acrescentei um bemol. Aí vai, continua. Aí Dó, olha que bacana. Ré, Mi e Fá. Então assim a escala de Fá vai ter um bemol, né? A de Dó 0 bemol e a de Fá 1 bemol. Vou fazer agora a próxima para fechar aqui então, para fechar aqui, né? Eu pego a quarta nota então que é Si bemol, olha aqui, ó. Estamos no ciclo de quartas, né? Pega a quarta nota que é Si bemol e vou andando, ó. Si bemol, Dó, ó lá, Ré. Agora o Mi, que é a quarta, também se transforma em bemol. É isso, né? Isso aí. E aí continua, Fá, Sol, Lá e aí Si bemol para fechar. Irmãos, e assim por diante. E assim a gente forma então a ordem dos bemóis e a ordem dos sustenidos, certo? Eu creio que os professores de vocês, de instrumentos, de violão, de teclado, possam ajudar vocês para montar essas escalas dos instrumentos. Mas mesmo assim eu vou gravar um videozinho essa semana, gravo e mando, aí o Arley disponibiliza para vocês, fazendo essas escalas no teclado e no violão para vocês estudarem elas aí, ok? Vamos fazer assim por causa do tempo, para não ficar muito demorado, tá? Pode passar lá o... E agora as considerações finais, né? Vamos lá. As descobertas de Pitágoras, então, permitiram essa organização de sistematização do som, né? Uma ponte, uma parte foi para os tetracordes gregos, que é um outro assunto, mas só para curiosidade. Egípcios, chineses, mesopotâmios já conheciam a música em diferentes escalas musicais, mas foi através de Pitágoras que foi estabelecida essa ideia de relação de proporção de base. Ele que estudou essa coisa da quinta, da oitava, essa relação entre as notas, né? Aqui eu queria falar uma coisa importante, assim, ó, toda essa descoberta foi a pedra fundamental para a acústica musical. Eu queria só falar uma coisa sobre a acústica musical que está relacionado. A acústica, na verdade, ela é um estudo multidisciplinar, assim, ela vai pegar várias linhas de pensamento. Mas dentro da música ela estuda a questão do som dos instrumentos, o som da voz e também análise de sons no geral. Uma curiosidade muito legal, como eu falei, toda a minha aula eu quero trazer uma curiosidade que eu acho que é bacana isso nas aulas. Uma curiosidade sobre a acústica é o seguinte, lá na Grécia, como nós estamos falando de Pitágoras, então eu vou falar lá da terra dele, que é a Grécia, né? Hoje ainda existe um teatro na Grécia chamado Teatro do Epidauro. Esse teatro, ele é um teatro para 14 mil pessoas, é um teatro feito de pedra, no meio da rua, ele é um teatro ao ar livre. E lá, esse teatro, eles falam o seguinte, que a acústica desse teatro, ela é perfeita. Ela foi construída para ter uma acústica perfeita. A história conta que a engenharia, o pessoal da época que foi fazer, eles queriam agradar os deuses deles, os deuses gregos, né? Então, aquilo que eles acreditavam, eles queriam, não, a gente precisa agradar o nosso Deus, vamos fazer uma coisa incrível, nós temos que ter uma acústica perfeita. Então, eles fizeram esse teatro para poder fazer os eventos deles lá, tragédia grega, comédia grega, etc. E uma coisa interessante que eles contam que se tu pegar uma moeda, o teatro ele tem uma arena no chão assim e tem a plateia em volta, né? Isso é bem conhecido até na televisão tudo. Eles falam que se tu pegar uma moeda e colocar no meio daquela arena e jogá-la no chão, o som daquela moeda, a pessoa que está lá no final do teatro, lá em cima, na última cadeira, ela consegue ouvir o som daquela moeda, porque a acústica é perfeita dela. Interessante, né? Então, assim, ó, e aí só abrindo um parênteses aqui para nós, como igreja, falar para os irmãos aqui, ó, incentivar os irmãos a estudarem isso. Acústica, o som da igreja, o Arlen estava contando aqui que ele tem aula de projeção, sonorização também, está para começar. Então é importante a gente ter irmãos que entendam desse assunto, né? A gente vai lá, estuda, treina um instrumento, quer fazer um solo bonito, mas tem que ter um som bom também, né? Para poder ficar bom, né? Então, assim, ó, uma palavra para os irmãos aqui, a gente tem a equipe do som do Manaim, é importante, os irmãos que querem isso, sabe, estudar acústica, estudar sonorização, para poder termos essa bênção, né?
Quando eu estava preparando essa aula, eu até meditei uma coisa assim que eu estava pensando, né? A gente está para construir um novo Manaim, que é seria um segundo templo lá, já foi comentado, talvez fazer um segundo templo lá para cima no morro. Os irmãos já pensaram se nós tivéssemos irmãos aqui que sabem mexer com acústica e na hora de construir esse templo, como lá o da Grécia, né? Aquela acústica perfeita, já pensou? Maravilha, já estamos glorificando aqui pela bênção que vai vir ainda, amém. Então, assim, ó, fica essa palavra para os irmãos aqui sobre acústica. Estudem, quem tiver interesse, quem gosta disso, vai atrás. Precisamos de irmãos que entendam desse assunto, tá? Bem, para fechar aqui o último slide, então, Pitágoras ele nos mostrou que os intervalos, então, podem ser baseados totalmente em fração, proporções numéricas. Assim nasceria, então, a série harmônica, que é o que nós estávamos falando agora há pouco. A série harmônica, então, é a base da nossa música ocidental. Toda a nossa música ela é baseada na série harmônica. E agora o último ponto, então, que é um ponto que eu acho muito importante, né? Por isso que eu coloquei. Quando a gente fala em grandes nomes da história musical, a gente sempre fala do Bach, Beethoven, Mozart, lembra desses caras. E ninguém lembra de Pitágoras. Ninguém fala, né? Pô, o cara da história aqui em Bach, a primeira coisa, não, Bach, Beethoven, Mozart. Gente, o Pitágoras foi o pai da teoria musical, foi o cara que inventou a teoria. O cara que... Nós estávamos conversando de Diogo aqui, e a gente viu o seguinte, ele foi o cara que descobriu o que é dó, o que é o ré, não o nome dó, mas ele que descobriu a relação das frequências, das notas. Então, assim, o cara tem que ser lembrado, né? A gente precisa lembrar dele. Ó, o legado de Pitágoras é o alicerce sobre qual todos os grandes nomes da música se apoiam, pois ele representa a própria invenção da teoria musical. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, a primeira parte. Nós vamos ter agora 2 minutinhos de intervalo para começar a parte do Diogo. Amém? Paz do Senhor. Cara, que correr. Opa! Irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui continuar o assunto de ferramentas elementares da música. E agora eu vou revisar um pouco do que o Tiago falou na aula passada sobre tom e semitom, que é a base para esse nosso estudo agora. O Tiago falou bastante de melodia, aquela parte que a gente já viu, né? A divisão da música em melodia, harmonia e ritmo, né? O Tiago falou do aspecto melódico, que é a escala, o fundamento do som, né? Quando ele vai falar aí de consonância e de dissonância, a construção da série harmônica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte dos acordes, a parte do campo harmônico. Campo harmônico, harmônico fala de harmonia, fala de sons simultâneos, como a gente viu na outra aula. Então a base disso, né? Lembrar aqui que quando a gente tem lá um semitom é a menor distância entre duas notas do piano, né? Lembrar disso. Lembrar que a junção de 2 semitons é um tom. E como que a gente vai contar então as distâncias para formar os acordes? A gente vai somar semitons. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Pode passar lá, olha, por favor. Então, lembrando também da escala cromática, né, que o Tiago mostrou na aula passada. A escala que anda por semitons. Então tá ali, né? Eu só botei os sustenidos. Então ali, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Beleza, essas notas estão todas equidistantes por semitons. E aí eu fiz ali algumas distâncias para a gente treinar aqui. Só para a gente ver como é que ficam as distâncias, né? Então, Dó para Ré, que está ali embaixo. A distância entre Dó e Ré é um tom. A junção de 2 semitons, né? Então,
Dó para Dó sustenido, um semitom, Dó sustenido para o Ré, mais um semitom, Dó para o Ré, um tom. Beleza, e se eu falasse de Dó para Mi, que é o segundo exemplo? Dó para Mi, então eu vou ver aqui, ó. Dó para Dó sustenido, meio, um e meio, 2 tons. Ou Dó para o Mi bemol ali, que é o próximo, né? A distância dessas duas notas, meio, um e meio, um tom e meio, tá? Então é preciso saber reconhecer essas distâncias. Vou pegar duas notas aleatórias aqui, por exemplo, do Mi para o Lá. Vamos ver aqui, Mi para o Fá, meio, um e meio, 2 tons e meio, tá? Então só para depois, na hora de eu falar disso, ter mais sentido. Pode passar lá. Isso aí, ó. Então vamos pegar aqui 2 modelos, tá? Modelo de Dó maior como acorde. Esse modelo, eu vou pegar ali as distâncias entre as notas e eu vou estabelecer um modelo do acorde maior. Então, por exemplo, Dó maior, então eu digo ali, né, a sobreposição de terças, né? Porque eu conto 3 notas aqui, formo o Dó e o Mi, conto mais 3 notas, formo o Mi com Sol, e aí eu tenho aqui o acorde Dó maior. Beleza. De Dó para Mi, qual que é a distância? Meio, um e meio, 2. E do Mi para o Sol? Mi, Sol, eu vou ter Fá, meio, um e meio. Então, todo acorde maior, a gente pode estabelecer aqui um modelo, que ele vai ser o seguinte, 2 tons, um tom e meio. Beleza? E eu vou pegar ali como modelo o acorde Lá menor. Vou pegar aqui, ó. De Lá para o Dó, eu vou ter um tom e meio. Então, meio, um e meio. E de Dó para Mi, que é o complemento desse acorde, eu vou ter mais 2 tons. Então, acorde menor, um tom e meio, 2 tons. Grava isso também, guarda para daqui a pouco, tá? Pode passar lá, por favor. Tá, então vou voltar lá no Thiago. O Thiago mostrou a escala de Dó maior. Não vou cantar aqui para os irmãos não entrarem em luta. A distância de cada nota dessa daqui, o Thiago falou ali, né? Tom, semitom, que não tem pretinha. Tom, semitom. Beleza, esse é um modelo de escala maior. Como o Thiago falou ali, se fizer começando do Sol, tu vai ter a escala de Sol maior. Se fizer começando do Ré, e daí os irmãos vão treinar isso nas aulas práticas, né? E o Thiago também vai voltar a abordar isso, ou eu também. Mas essa daqui é a escala maior, é um modelo também. Tom, semitom, tom, semitom. Pode passar lá, e agora sim chegamos no assunto da aula. O que é o campo harmônico? Então, vamos entender. A escala, no caso a escala de Dó maior, cada nota da escala vai gerar um acorde. E esses acordes vão se distribuir ali entre maiores e menores, e um estranho ali no ninho que vai aparecer daqui a pouco. Mas ali, quando eu pego essas sobreposições de terças, então cada nota da escala eu vou sobrepor terças e vou formar um acorde de cada nota. Na prática é isso aqui, ó. Esses acordes vão ser a base da melodia daquela tonalidade. Então vamos supor, você está tocando um louvor em Dó maior, tem-se que ali os acordes a serem usados vão ser esses acordes aqui. Quais são eles? Já vimos, 2 tons, um tom e meio, maior. Então o primeiro acorde gerado, Dó maior, tá ali em cima, né? O C. Beleza. Quando eu começo da segunda nota, eu vou ter um segundo acorde gerado pela segunda nota da escala. Então, Ré, Fá, Lá. Esse acorde, se eu for analisar a distância das notas, vai ser Ré para Fá, um tom e meio, Fá para Lá, 2 tons. Então, Ré menor. Esse é um dos modelos menores. Vamos lá, terceiro acorde.
Mi, Sol, Si. Vou ter também um tom e meio, 2 tons. Mi menor, esse acorde. Próximo acorde, Fá, Lá, Dó. Eu vou ter lá Fá pro Lá, 2 tons. Lá pro Dó, um tom e meio. Fá maior. Depois, lá na frente, nós vamos estudar intervalos. E aí, com o estudo de intervalos, nós vamos falar, não, isso aqui, por que Fá é maior? Porque tem uma terça maior e uma quinta justa. Mas não é hora ainda. Por enquanto, grava aí que quando tiver 2 tons, um tom e meio é maior. Quando tiver um tom e meio e 2 tons, vai ser menor. Beleza? Próximo acorde, que é o G ali, Sol maior. Então, também, se eu ver aqui a relação intervalar aqui, Sol para o Si, 2 tons, Si para o Ré, um tom e meio, acorde maior. Próximo acorde, Lá menor, Lá para o Dó, um tom e meio, Dó para o Mi, 2 tons, então um acorde menor, Lá menor. É Lá porque eu estou começando do Lá. Beleza, daí chegamos nesse acorde aqui que é um pouco diferente. Se eu olhar para o Si, ele vai ter Si para o Ré, vamos ver a distância. Si para o Dó, meio, um e meio. O Ré para o Fá, que é o complemento, meio, um e meio. Poxa, esse acorde não apareceu ainda, esse tipo não apareceu ainda. Esse é o tipo diminuto. Tá? E quando a gente está tratando de tríades, quer dizer, 3 notas para formar o acorde, esse aqui vai ser um Si diminuto. Então ele é um acorde um pouco diferente aqui dos outros, né? Então, resumindo o nosso campo harmônico, eu vou ter lá 7 notas da escala, eu vou ter 7 acordes gerados, um acorde para cada nota. Vamos dizer ali, como o Thiago falou, essa é a família do Dó maior. Família do Dó maior, o campo harmônico vai ser o conjunto de todos esses acordes. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, né? E aí fechou esses 7 acordes aqui que vão formar a família do Dó maior. Por enquanto é isso. O Thiago vai pedir lá para vocês treinarem as escalas. Tenta formar o campo harmônico de Sol maior, é um bom exercício. Poxa, pega cada nota da escala, já que você já vai ter feito a escala, sobrepõe ali as terças e vê o que vai dar. Vai dar lá uma sequência também. Nós vamos treinar isso nas próximas aulas e nós vamos ver a aplicação disso num louvor na próxima aula e ver se fecha com esse campo harmônico aí. Se quando eu toco um louvor em Dó maior, esses acordes vão aparecer. Mais à frente nós vamos ver que tem uma relação aí de hierarquia desses acordes. Tem 3 mais importantes, tem aí uma hierarquia entre eles. E aí vai ser o estudo de funções dos acordes, a harmonia funcional. Nós vamos chegar a isso lá na frente. Beleza, gente? Paz do Senhor. Ah, não, ainda não, ó. Tem ali a formação deles. Você vai falar aqui, eu acho que de repente é legal falar para o pessoal, porque na próxima a gente pode praticar os acordes e as escalas aqui na aula junto, de repente, né? Poxa, pode ser legal, né? Fazer um encontro presencial e a gente praticar isso, né? O pessoal estuda 15 dias, fizemos um encontro presencial daí. Bem bom, Thiago. Pode ser, podemos combinar isso ali no grupo ali, né? No grupo. Perfeito. Se for todo mundo, né? Vamos fazer um levantamento de quantas pessoas vão, né? Aqui só para a formação desses acordes ali, com as figurinhas, né? Para quem tocar teclado, já dá uma ajuda aí. Beleza, gente. Paz do Senhor. Até a próxima aula.